Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sempre para mim uma alegria estar na casa do Senhor. E já, sem demora, amados, eu quero compartilhar um texto com os irmãos que Deus colocou no meu coração. E Deus tem falado de muitas maneiras nos últimos dias. E eu quero ler um texto. Eu acredito para os irmãos que estão fazendo a leitura anual ali, já passou por esse texto. E eu quero ler, fica ali em Gênesis capítulo 33. Eu vou ler do verso 1 até o verso 17. Vai ser um pouquinho grande, mas é de grande importância. Amém, igreja? Amém. Então, lá no capítulo 33 de Gênesis, diz assim, na minha versão. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele mesmo adiantou-se, prostou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses que estão com você? E Jacó respondeu: Os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegou José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? E Jacó respondeu: É para obter favor na presença do meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse, se alcançarei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você não acolheu também, você me acolheu também. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que esses meninos são fracos, e eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais num só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, eu seguirei aos poucos no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar o meu senhor em Senir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu senhor. E assim naquele dia Esaú voltou para Seir, pelo caminho onde tinha vindo. Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Todos digam amém? Amém. Amados, um texto, a gente vê que é um momento interessante, né? Antes de... que a gente acabou de ler, um momento onde Jacó e Esaú se encontram. E quando analisamos essa história, você vê que, na verdade, Gênesis em si, ele tem toda uma história que é muito profunda. E quando tu vai lendo Gênesis, principalmente a partir da história de Abraão, são uma história tão empolgante que vai te dando mais desejo de tu ler, porque tu quer ver como é que vai ser o final dessa história. Antigamente tinha muita novela, né? Hoje também tem, né? Mas hoje o pessoal é muito ligado em série, né? Quando a série é legal, tu assiste uma, quer assistir a outra,
quer ver o que vai dar no outro, sempre fica com aquele suspense. E a história de Abraão é a mesma coisa, tu começa a ler a história dele e fica aquele, o que será que vai dar no próximo capítulo? E tu vai lendo, quando tu vê, daqui a pouco já está quase no final de Gênesis, em pouco tempo. E quando pegamos essa história de Jacó e Esaú, é algo muito profundo. Porque aqui mostra um momento aqui que eles estão fazendo as pazes. E a história deles, na verdade, já começa muito antes do que isso, quando eles eram um pouco mais novos. Quando a gente pega o texto lá de Gênesis capítulo 25, eu não vou ler, só vou citar aqui, mas tu anote aí se tu tem como anotar. Lá no capítulo 25, do 27 ao 34, nós vemos ali uma relação entre os dois, porque no momento que Isaac iria abençoar os seus filhos, Isaac chama Esaú e fala assim, vai lá e busca uma caça para mim, prepara ela, porque eu vou te abençoar. E a mãe deles escutou isso, já pegou Jacó, como ela tinha mais afinidade com Jacó. Só, vai lá, prepara, pega o rebanho que mais pertinho aqui, está aqui, prepara, e ali já começa umas das brigas, porque Esaú chega exausto, lá no capítulo 25, Esaú chega exausto de uma caça, e ele vende ali o seu direito de primogenitura. Ali foi o primeiro ato onde já houve uma rixa entre os dois, quando ele vendeu o direito de primogenitura. Depois, mais para frente, quando era no momento de abençoar, e Jacó toma esse direito da bênção também, de ser abençoado, que ele prepara ali o guisado e leva para o seu pai e é abençoado. Isso a gente já vê lá no capítulo 27, isso acontecer, que novamente eles estão ali tendo uma situação de intriga. E Esaú, quando volta da sua caçada, prepara ali um prato para o pai dele e leva para o seu pai, Isaac. Isaac fica espantado, mas calma aí, eu já abençoei? Então quem foi que eu abençoei? Eu abençoei Jacó, ele levou toda a bênção que tinha. Esaú já fica ali irado. Esaú fica tão irado, tão revoltado com a situação, que ele até diz, não, calma aí, meu irmão primeiro ele já me tirou o direito da primogenitura. Agora no momento que meu pai está perto da morte, ele agora retira a bênção que é de direito meu. Assim que meu pai morrer, eu vou matar meu irmão também. E quando a mãe dele sabe disso aí, ela fica toda preocupada, fala assim, não, eu não posso perder meus filhos. Eu já vou perder meu esposo, que já está ficando velho. E agora eu também não posso perder um dos meus filhos. Então eu tenho que dar um jeito de salvar meus filhos. Então ela planeja até uma separação entre os irmãos, podemos se dizer. Fala para Jacó, Jacó, vai para os nossos parentes, vai lá para a casa do teu tio, conversa com Isaac. Isaac fala, não, vai para a casa do teu tio, e lá encontra uma esposa. E assim começa uma jornada na vida de Jacó. E assim começa uma caminhada na vida de Jacó. E o que me chama a atenção, amados, que nessa trajetória que Jacó teve, da casa dele até a terra da sua parentela, da parentela da sua mãe, do seu tio, durante essa caminhada, ele teve um encontro com Deus. Eu digo que foi o primeiro encontro com Deus que ele teve. Diga após minha igreja, primeiro encontro com Deus. Jacó ele teve o seu primeiro encontro com Deus porque ele estava muito aflito com a situação que tinha acontecido ali. Ele foi abençoado pelo pai, mas ficou todo aquele clima chato dentro da família, né? O irmão com rixa, revoltado com ele por causa de situações que aconteceu. E no momento que ele estava seguindo, devido a essa aflição, ele teve esse encontro com Deus. Ele via anjos subindo e descendo, construiu até um altar nesse local. Isso aí a gente já vê essa história ali, acontecendo ali já em Gênesis 28, capítulo 28. Você vê que a história ela vai seguindo, né? Vai criando assim uma situação. E quando ele chega lá na casa dos seus parentes, lá já na casa de Labão, que é irmão de Rebeca, no caso, tio de Jacó,
ele conta toda a história que aconteceu e que ele está ali para se casar com uma das filhas. E eu acho que é interessante que já ali no capítulo 29, já começa, se a gente for começar a analisar os pontos, é interessante, né, que aquilo que plantamos, uma hora iremos colher. Diga assim para a minha igreja, aquilo que plantamos, iremos colher. Então não adianta a gente fugir. Tem plantações que demoram um pouco mais para a gente colher. Eu lembro de um amigo meu, amigo não, um conhecido meu, que ele certa vez falou um negócio para mim, falou assim, eu estou preparando minha aposentadoria. Eu falei assim, mas como assim preparando sua aposentadoria? Como? Disse, não, que eu plantei uns eucalipto lá no terreno de casa, tem um terreno grande. Eu falei assim, tá, mas e o que tem esse eucalipto? Como assim estou aposentado? Não, que eles só vão ficar bom para a colheita daqui a 20 e tantos anos, ele falou alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, que cara inteligente, ele plantou agora para colher daqui a 20 e poucos anos. Você vê, tem coisas que demoram, tem coisas que tu planta hoje, que nem às vezes, que nem falando com o pastor, né? Às vezes ele está plantando ali, pastor, daqui a 3 anos tu vai ver isso aqui dando fruto. Você vê que tem coisas que são mais curtas. E quando chega nesse capítulo 29, ali tu vai ver na trama que o tio dele foi fazendo com Jacó, foi mais ou menos, ele começou a colher aquilo que ele estava plantando com o irmão dele. Todas as artimanhas que ele fez com Esaú, você vê, ele teve um encontro com Deus no meio do caminho, mas não se safou de ele colher aquilo que plantou. Porque ele queria casar com uma, mas entregar outra no lugar. Pensa que coisa ruim, isso para a cultura, né, daquela época. Tu tá apaixonado por uma mulher... Não, imagina só, mas tu tá apaixonado por uma mulher, aí para os que vão se casar aí, aqueles que estão namorando, né, o teu noivo, já vão se preparando, né? Preparando as coisas, coisa e tal, se casa, chega no dia do casamento, o cara que está esperando, de repente, é a irmã que está ali. Aí chega o pai pro cara, aqui, é que assim, aqui em casa funciona assim, primeiro tu tem que ficar com a mais velha para depois com a mais nova. Aí o cara, tá, mas eu preparei tudo isso para tu me dar a outra? O cara leva até um susto. Fala assim, na verdade, leva um susto. Chega aqui e de repente tem outra mulher. Porque eu me preparei para me casar com a minha esposa, que é a Marisa. Já pensou chegar lá no dia do casamento, meu sogro lá, de repente tá a mais velha lá. O que é isso, sogro? Tá doido? Não pode uma coisa dessa. E começou a surgir, e amados, e ele trabalhou 7 anos para isso. Ele trabalhou 7 anos por causa de Raquel. E de repente recebe a Lia. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Foram um total de 14 anos. Pensa, amados, foram-se 14 anos passados. Depois disso, depois dessa situação, Jacó se lembra da promessa que Deus fez com ele, quando ele teve um encontro com Deus. Porque quando ele teve um encontro com Deus, Deus fez uma promessa para ele e ele fez um voto para o Senhor, Senhor, se o Senhor me guardar, me der pelo menos roupa para vestir, algo para calçar, e o Senhor me guardar verdadeiramente quando eu retornar para a casa dos meus pais. E olha só a promessa que ele fez, eu te daria até o dízimo de tudo. Você vê que é algo interessante, ele fez um voto e lembrou disso. E foi até Labão e falou assim, o senhor sabe, né, eu preciso voltar para os meus pais, para a minha terra. Então, me dá minhas filhas, os meus filhos aqui que já nasceram, para que eu volte na terra. Mas só que Labão não permitiu. Labão viu que ele estava sendo muito próspero, falou assim, não, fica aqui mais um pouco, fale qual que é o teu salário. Queria até dar um aumento no salário do cara para que ele ficasse. Ele ficou meio resistente, Jacó, mas só que ficou. Foram mais 6 anos assim. E nessa brincadeira, mas 14 mais 6 já dá 20 anos que ele ficou em terra estranha. E por causa de uma situação que aconteceu entre os animais ali, que Labão viu que
que os animais malhados, que era para ser de Jacó, começaram a nascer mais fortes e melhores, começou a ficar tudo para Jacó, ele começou a agir de artimanha para cima de Jacó. Você vê que ele ainda estava colhendo aquilo que plantou. Mas só que Deus, ele tinha uma promessa na vida de Jacó. Mas só que começou a ficar um clima estranho ali entre Jacó e Labão. E Jacó notou esse clima estranho, que a gente pode ver essa situação lá já em Gênesis 31, quando a gente chega em Gênesis capítulo 31, a gente vê que há uma situação meio estranha ali entre Jacó e Labão. E Jacó ficando desconfortável, Deus vem e fala com Jacó, não, pega as tuas coisas e vai. Mas só que interessante que Jacó ele não poderia sair naquela situação, porque ele saiu às escondidas. Ele pegou as coisas dele, as esposas, tudo que pertencia e foi. E 3 dias depois avisaram para Labão que Jacó tinha fugido. Já estava um clima meio estranho. Aí já era um motivo de Labão ficar furioso. Não, vou pegar esse cara, ele está saindo aí fora, indo com as minhas coisas, com as minhas filhas, com os meus netos. Isso não pode acontecer. Então ele foi de caminho até encontrar com Jacó. Mas só que Labão teve um sonho, Deus deu um sonho para ele e falou assim, ó, não faça bem nem faça mal para Jacó. E eu fiquei me perguntando por que Deus falaria para Labão não fazer nem bem nem mal. Porque algo tinha que partir de Jacó, porque a promessa estava na vida de Jacó. E amados, se tu reparar nessa situação que a gente está passando aqui, e se tu olhar por todo o Gênesis, você vê que os conflitos sempre começam dentro de casa, né? Os conflitos sempre começam dentro do lar. Aqui não era algo externo, porque já havia alguma coisa entre os irmãos, que era dentro de casa. Alguma coisa havia entre Isaac e Rebeca, porque Rebeca ouviu e tentou também, junto com o filho, fazer uma artimanha. Você vê que Labão, sendo tio, fez toda uma artimanha e sempre criando aquela situação ruim. Você vê que começou dentro do lar. Isso que me chama a atenção. Mas só que, antes de Jacó prosseguir viagem, ele primeiro tinha que se reconciliar com Labão. E quando a gente chega lá no capítulo 31, já no verso 43 e 55, que é já ali quase no finalzinho de 31, no capítulo 31, nós vemos que Labão se encontra com Jacó e ali eles fazem aliança, eles se acertam. Eles criam até um altar e ali faz ali um firmamento entre eles. E ali vemos que a primeira aliança é feita, a primeira reconciliação é feita. Porque eles já se acertaram. Ele se acertou com o seu sogro, as suas filhas e seus filhos puderam seguir viagem junto com ele, e todos os bens que ele conquistou. E daí, amados, eu contei essa história mais para a gente ter um pano de fundo para a mensagem. E eu coloquei um tema nessa mensagem. E o tema é, aonde Deus está? Tu pode repetir comigo? Aonde Deus está? Surge uma pergunta, aonde será que Deus está? Daí a gente já entra no capítulo 32. Me vê uma situação muito importante, sabe por quê? Quando a gente chega no capítulo 32, passamos a notar o efeito do primeiro encontro que Jacó teve com Deus. Eu acredito, amados, que muitos aqui já tiveram o seu primeiro encontro com Deus. Se a gente for perguntar aqui qual foi a experiência que tu teve com Deus, que tu jamais esquece. Que foi algo que te impactou de tal forma, que a partir daquele dia, tu não larga Cristo por nada. Se eu fizer essa pergunta, eu acredito que muitas pessoas, ou boa parte das pessoas aqui,
vai ter uma experiência, vai lembrar de uma situação a qual Deus fez em sua vida que jamais esquece. Eu tenho a minha, eu acho que cada um tem a sua. Aquela primeira experiência que tu teve, que tu, aquele dia foi tremendo. E Jacó, quando chega nesse capítulo 32, ele lembra do encontro que ele teve com Deus. No que ele lembra desse encontro com Deus, ele passa a ter, ele ora ao Senhor. Quando a gente pega lá na partir do verso 9 até o verso 11 desse capítulo 32, ele faz uma oração, por quê? Porque nesse capítulo 32, qual que é o primeiro desejo que ele tem? Ele tem um desejo de se reconciliar com seu irmão. De voltar para as suas parentelas e reconciliar primeiramente com quem? Com seu irmão. Então ele faz o quê? Ele primeiro ora ao Senhor. E me chama a atenção a oração dele, quando a gente pega lá no verso 9, até se tu quiser projetar aqui o verso 9, e diz assim, e Jacó orou, Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de todas a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e já agora sou 2 grupos. Você vê o quanto que ele cresceu. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Você vê, primeiro ele faz uma oração. E o interessante é que é uma oração de arrependimento. Uma oração que ele está se renunciando. Ele aqui, amados, ele não fez uma oração cheia das suas razões. Porque quando a gente está... Isso eu falo dentro do lar. Porque quando a gente está com raiva de alguém, né? Sempre a gente quer ter a razão, não é verdade? E às vezes o desejo até de morrer, né? Eu falo até de mim, às vezes vontade. Principalmente quando é entre casais, né? Eu falo de mim, quantas vezes a gente também já discutiu, eu e minha esposa. E às vezes dá tanta raiva, né, que crente ele não manda matar, né? Ele pede para o Senhor levar, né? É diferente. Então você tem que aprender a colocar as palavras certas, tá bom? E a esposa também, não mate. É assim, Senhor, leva logo. Às vezes dá tanta raiva, né? Senhor Jesus, leva logo essa abençoada, ou leva logo esse abençoado. Porque às vezes aqui é momento de briga, de raiva que sobe, né? E a gente quer se encher de razão. Quantas vezes eu já me enchi de razão? Às vezes a gente é orgulhoso, quer se encher de razão. Às vezes a gente não quer aceitar a palavra e já parte com outra palavra em cima, né? E aqui não, Jacó não, porque ele teve um primeiro encontro com Deus. Se nós tivermos um primeiro encontro com Deus e passarmos a entender o propósito que Deus tem em nossa vida, amados, começamos a fazer essa oração de pedir primeiro misericórdia ao Senhor. Uma oração com temor. Você viu que ele começou a ter temor de Esaú. Ele começou a temer porque Deus já estava começando a trabalhar no coração dele. O Senhor já estava começando a agir dentro de Jacó. Por causa que esse era o propósito. E o interessante, amados, que depois dessa oração, quando a gente chega lá no verso 13, lá no verso 13 diz assim, depois de passar ali aquela noite, Jacó separou o que tinha conseguido um presente para o seu irmão Esaú. Amado, ele ficou tão constrangido, eu vou encher meu irmão de presente, porque eu quero alcançar realmente, eu quero alcançar o perdão dele. Amados, às vezes é bom a gente presentear alguém, mesmo que faça raiva, mesmo que às vezes fique com aquele... Mas hoje, voltar a falar, né, de dentro de casa, né, do marido e da mulher, mas chega lá no dia dos namorados, chega lá com uma flor, ou com doce, alguma coisa, né? Ou a esposa agrada ao esposo, enfim. Amados, é a transformação que tem que surgir. É a transformação que tem que acontecer em nossas vidas.
Esse aqui é o primeiro ponto que eu falei, o resultado do primeiro encontro com Deus. Começou a ser essa transformação. E um tema que estamos pregando, amados, é o ano da manifestação da glória de Deus, este ano. E o segundo ponto que eu quero abordar aqui de Jacó é a glória de Deus muda o nome e a postura. Porque depois que Jacó entendeu essa situação, daí já lá no verso 22 desse capítulo 32, ele deixa suas esposas, seus gados passar um rio, um riacho, e Jacó fica sozinho, e agora ele tem um momento de luta com Deus. E ele passa a noite brigando com Deus. A Bíblia diz que ele passou a noite brigando. Porque ele queria ser abençoado. Ele estava ali, né, nessa briga com Deus. E ali eu posso dizer que é o segundo encontro de Jacó. E nesse segundo encontro, amados, Deus muda o nome e diz assim comigo: Deus muda o nome, Deus muda a postura. Amados, foi algo tão tremendo que aconteceu com Jacó, nesse encontro que ele teve, porque agora esse encontro começou a partir de dentro dele, porque ele queria realmente essa reconciliação com o irmão dele, ele queria realmente essa mudança, ele queria realmente isso. Aí Deus falou assim: calma aí, eu vou mudar teu nome. Eu vou mudar primeiro a tua postura. Ele foi lá na articulação da coxa dele, tirou um nervo. Começou a andar manquejando. E isso serviu de sinal para ele. Amados, quer ter um encontro com Deus? Deus vai te deixar um sinal. Quer realmente que Deus faça, que a glória dele se manifeste em sua vida? Deixa ele colocar um sinal em sua vida. E às vezes esse sinal vai doer. E às vezes esse sinal vai fazer você andar mancando. Mas andar mancando não no sentido de que tu tá ruim, mas sim no sentido que ali foi um sinal de Deus. Que Deus colocou um sinal em ti. Para o quê? Para tu nunca mais esquecer que a glória dele agora está na sua vida. E outra coisa, ele muda o teu nome. Porque agora ele tirou o nome de Jacó e colocou Israel, que agora é príncipe de Deus. Aí agora eu faço uma pergunta para ti. Qual nome você quer ser lembrado? Faça essa pergunta para ti. Com qual nome eu quero ser lembrado? Porque é ruim, amados, vamos ser sinceros, é ruim. Eu já tive muita dessas experiências. Às vezes está numa situação, né? Às vezes a gente está, principalmente quando é dentro de empresa, né? Às vezes está numa reunião, às vezes o nosso chefe ali dirigindo a reunião, às vezes ele nem cristão nem segue a mesma religião, e às vezes eu fico até meio constrangido, porque às vezes ele comenta: se fosse para ser crente igual fulano ou igual ciclano, para mim eu não prefiro. Isso é algo ruim. Aí eu faço uma pergunta para ti: qual nome você quer ser lembrado? De que jeito você quer ser lembrado? E aqui o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Ele fez essa mudança na vida dele. Deixa o Senhor fazer a mudança na sua vida também. Deixa o Senhor fazer a mudança em nossas vidas, amados. E aqui ele teve esse encontro face a face com o Senhor, amados. Lá no primeiro encontro, ele só via de longe. Olha, verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. E agora no segundo encontro, ele teve um encontro face a face com Deus. E Deus, ele quer ter um encontro face a face conosco. E o terceiro ponto, amado, que eu quero abordar aqui, que é o seguinte, que daí a gente já entra no capítulo 33. Lembra da pergunta que eu fiz no título que eu coloquei dessa mensagem, aonde Deus está? Diga assim comigo, amados, aonde Deus está? Agora pergunte isso para o irmão que está ao teu lado, aonde Deus está? Amados,
Deus está na reconciliação. Quando a gente pega esse texto, capítulo 33 de Gênesis, nós vemos algo maravilhoso, amados, acontecendo, que é aquilo que lemos no começo. Jacó, com certeza, agora com o nome de Israel, realmente, eu acredito com o coração batendo a mil, né? Fica com aquela sensação meio tensa, né? Vou me encontrar com meu irmão, mas calma aí, deixa eu separar os presentes aqui. Ó, os presentes vai na frente, vai os bois, vai os cabritos, os de leite também vai na frente, tudo que é de presente vai na frente, vai em um grupo, vai em outro. Acho que Esaú ficava olhando, opa, um presente, interessante, pá. Ia caminhando, outro presente, interessante, e foi seguindo aquela carreata de presentes. Só nisso, amado, já foi quebrantando o coração do cara, porque quem aqui não vai recebendo presente, recebendo presente, recebendo presente, que não fica quebrantado, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Será que eu perdoo ou não perdoo? E quando chegou, amados, é interessante essa história, quando chegou Esaú, a primeira coisa que fez, já abraçou ele com tudo. E os dois começaram a chorar, e deu um beijo de irmão neles. Ali já começava a reconciliação. E eu acho mais interessante nessa história, amados, esse fator que aconteceu, lá no verso 11, lá do capítulo 33, verso 11, você vê Esaú não querendo presente, porque ele estava tão feliz de ver o irmão dele. Ele já tão contente de ver o irmão dele, não querendo os presentes, mas Jacó insiste para ele ficar com os presentes. Não fica com os presentes. E lá no verso 11, olha só que diz, portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe. Olha só, ele insistiu mais ainda, aceite o meu presente. E olha só que ele continua, porque Deus tem sido generoso para comigo e tudo que eu tenho, e insistiu mais ainda. E no verso antes, no verso 10, olha só que diz, e Jacó insistiu, não recuses, se for lançarei na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Amados, ele não via mais o irmão dele como um inimigo. Ele não via mais o irmão dele com rixa, com raiva. Ele já estava vendo o irmão dele como se fosse o próprio Deus. E o interessante, amados, que João, em suas epístolas, ele diz bem claro, amado, que eu acho tão profundo esse texto, que fala assim, como você, ou como nós, podemos dizer que amamos a Deus, a qual não vemos, se não amamos o nosso irmão ao qual vemos? Sabe por quê, amados? Porque ainda não houve a verdadeira transformação, a gente ainda não teve encontro face a face com Deus. Se a gente ainda não é capaz de olhar na cara do irmão, e quando eu digo irmão, amados, quando eu digo irmão, não é somente o irmão da igreja. Tu lembra aquilo que eu falei? Ali era algo que acontecia dentro da casa. Era entre irmãos da casa, entre o tio, ou até mesmo entre a esposa, o marido e a mulher. Se nós não somos capazes de olhar na face de um do outro e ver que Deus está ali, amados, aí é mentira. É mentira que amamos ao Senhor. É mentira que amamos a Deus. Aí estamos precisando passar por um encontro face a face com o Senhor. E para a gente ter esse encontro face a face com o Senhor, a gente tem que dobrar o nosso joelho e buscar mais o Senhor, para Ele quebrantar o nosso coração. A gente tem que fazer que nem Jacó fez, ele tem que lutar com o anjo. Ele tem que deixar que o primeiro encontro dele, se caso você teve um primeiro encontro, deixar esse encontro realmente remoer. E se tu está passando situações que tu acha, opa, eu estou colhendo aquilo que eu plantei, amados, volte lá no teu primeiro encontro. E deixe Deus primeiramente trabalhar. Deixe as orações de razão de lado. Aquelas orações, Senhor pega, Senhor mata, Senhor fulmina fulano. Isso daí são orações de razão, amado. Deixe isso aí de lado. E comece com oração, ó Senhor, me perdoe. Ó Senhor, trabalhe meu coração. Ó Senhor, faça eu começar a ver diferente a situação.
Porque todos nós temos o potencial, amados, porque o Senhor chamou a cada um de nós. Da mesma forma que Ele chamou Jacó. Vem, Jacó, eu te chamo para ser a diferença. O Senhor também te chamou para fazer essa diferença. Porque, amados, olha só, algo interessante que me chama a atenção, quando a gente vê lá em Romanos, porque é algo que a gente não pode esquecer. Desculpa, Romanos não, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Mas, pastor Henrique, eu não sou pastor, não sou pregador, não faço parte do ministério das crianças, da comunicação, do louvor, mas tu já tem um ministério que é da reconciliação, amados. O nosso pecado, amados, já foi levado na cruz, porque queremos resgatar de volta o velho homem. Porque resgatar de volta é isso. Aonde a manifestação da glória de Deus vai acontecer em nossas vidas, se nós ainda estiver resgatando o velho homem? É como se diz em Hebreus, se a gente largar essas coisas, é como se a gente pegasse Cristo e pregasse de volta na cruz. Pode parecer uma mensagem forte, pesada, amados, mas é a realidade. Nós não podemos mais pregar Cristo na cruz, porque é que Ele já ressuscitou, amados, e está aqui no nosso meio, e Ele deu a reconciliação para nós. Então, se é preciso reconciliar com alguém, reconcilie, amados. Se é preciso reconciliar com o irmão, com o parente, seja com quem for, se reconcilie. É que nem eu costumo dizer, eu sempre falo isso na Santa Ceia, seria bom que a Santa Ceia fosse todos os dias para a gente lembrar da morte de Cristo. Amado, então lembre de Cristo todos os dias, para que tu possa entrar nesse ministério da reconciliação. E olha só o que diz, ó, o verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não havendo Ele, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando na palavra da reconciliação. Você vê que nem Deus leva em conta os pecados, porque Ele já mandou Cristo nesse propósito. O que eu tenho a ver com o pecado de fulano e ciclano? Não estou aqui para ver isso. Eu tenho que ver Deus na vida do meu irmão ou da minha irmã. E olha só, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós. Esse é Jesus Cristo, amado. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você vê, amados, algo interessante. Se coloque de pé, amados. Quero fazer uma oração por ti. Se o ministério de louvor puder vir, adorar a Deus com louvor, enquanto o ministério de louvor, eles adoram com louvor, eu quero fazer uma oração por ti. E quero dizer mais uma coisa, amados. Um texto que eu sempre nosso pastor usou, eu também gosto de usar muito esse texto nas ministrações. Jacó, ele temeu, o texto que a gente lembra, ele temeu o seu irmão. Veio um temor na vida de Jacó. Enquanto Jacó orava, amados, veio um temor sobre ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 43, diz assim, ó, em cada alma havia temor. Amados, tem que haver temor em nossas vidas. Isso com certeza, amados, não adianta eu empurrar a goela abaixo ou ser do meu jeito. Quando eu peço ao Senhor, eu sempre peço que a palavra transforme, que a palavra realmente fale conosco.